graças a Deus, aqui estamos, amados irmãos, para a nossa aula de teologia pura. Mateus capítulo de número 5 e o versículo 17. Nós todos estamos tendo o privilégio que tiveram os discípulos que começaram a acompanhar o Senhor Jesus no início do seu ministério. Esse é um privilégio que o Evangelho nos dá. Nós não andamos nas terras empoeiradas da Palestina, mas todas as vezes que nós abrimos as páginas da Palavra de Deus e todas as vezes que nós lemos o Evangelho, nós somos incorporados à mesma turma de irmãos e irmãs, de discípulos do Senhor Jesus, que também fizeram parte do primeiro século. O Senhor Jesus ele nos disse: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Quer dizer, irmãos, o Evangelho ele é um fenômeno que a gente chama de anistórico. O que é um fenômeno anistórico? O Evangelho ele é um ponto de encontro de todas as multidões do mundo inteiro e de todas as eras. Marca isso na tábua do seu coração. Mesmo que você não tenha visto Pedro, Paulo, Tiago e João. Quando você lê o Evangelho, você está na mesma plataforma, no mesmo patamar, vivendo na mesma época. Por isso que o Evangelho ele é anistórico. Não depende de nós termos vivido no século I, depende de nós estarmos lendo. E o que está acontecendo conosco aqui nestas palestras de teologia pura? Nós estamos no monte, juntamente com os discípulos, na mesma situação. E estamos recebendo as mesmas palavras que os discípulos. Quem pronunciou? Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que com simplicidade nós chamamos de teologia pura. Pura porque foi o Senhor Jesus quem nos ensinou. Nós não temos aqui uma interpretação dos apóstolos ou de outros teólogos. Temos o Evangelho diretamente das mãos e dos lábios do Senhor. Já passamos pelas bem-aventuranças e agora a gente vai ver aqui uma das maiores dificuldades que o Senhor Jesus enfrentou, que foi a comparação do ministério dele com o ministério de Moisés e dos profetas. O Senhor Jesus ele enfrentou muitas barreiras, foram situações assim bastante angustiantes e aflitivas, porque exigiam que o Senhor Jesus apresentasse credenciais, as credenciais de um Messias. O ministério messiânico do Senhor Jesus, ele começou a ganhar muita fama. O ministério messiânico do Senhor Jesus, ele começou a ganhar muito renome. Só que havia os religiosos do tempo de Cristo que exigiam que ele mostrasse as credenciais de Messias dele. E não era fácil mostrar as credenciais, porque tinha que ser um profeta semelhante a Moisés. O profeta Moisés ele havia dito: o Senhor, o vosso Deus, levantará no vosso meio um dos seus irmãos, um profeta semelhante a mim. E depois deu as credenciais, teria que ser um profeta mosaico. O Senhor Jesus passou muitas dificuldades com os religiosos, porque quando comparavam ele com Moisés, acabavam descredenciando Jesus, porque Jesus não era parecido com Moisés. Jesus ele nos trouxe o Evangelho, ele não trouxe a lei do Monte Sinai. Nós estamos no alto do Monte das Bem-aventuranças e não estamos no alto do Monte Sinai. Então o Senhor Jesus não veio trazer a lei que Moisés já havia trazido. Jesus veio trazer o Evangelho. E é o que nós vamos ler aqui nessa noite. Estou utilizando 3 versões de Bíblias diferentes. Uma que é da Convenção Nacional dos Bispos do Brasil, que é uma versão católica. Depois eu vou utilizar aqui a tradução ecumênica brasileira, que é uma tradução entre protestantes e católicos. E depois estarei utilizando aqui a João Ferreira de Almeida, que é uma tradução exclusivamente protestante, lembrando que João Ferreira de Almeida, ele era protestante da Igreja Presbiteriana. Bem, bom, vamos lá. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim para abolir, mas para cumprir. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo aconteça.
Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os outros, será considerado o menor do reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Eu vos digo, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Agora que o Senhor Jesus ele terminou as bem-aventuranças, que é o início do seu sermão no alto do monte, ou sermão da montanha. Agora o Senhor Jesus ele vai fazer uma explanação das bem-aventuranças. Se você guarda as bem-aventuranças, você consegue entrar no reino dos céus. Lembrando que o evangelista Mateus, ele dá preferência a usar a palavra reino dos céus, a usar a palavra reino de Deus. Isso é uma questão mais cultural, tá bem? Não existe um reino dos céus e um reino de Deus. O reino de Deus é o reino dos céus e o reino dos céus é o reino de Deus. Aqui nós temos apenas uma expressão cultural. Mateus, o evangelista, que é judeu, prefere reino dos céus, porque havia entre os judeus assim um cuidado em não se pronunciar o nome de Deus o tempo inteiro. Como o evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, então Mateus ele toma cuidado de não ficar pronunciando o tempo todo a palavra Deus. Mas ele pronuncia também, não tem problema algum. Ele só prefere, quando Jesus estava falando reino de Deus, ele prefere chamar reino dos céus, tá bem? Isso é uma figura de linguagem, meus irmãos. Isso é uma figura de linguagem onde aquele que mora nos céus, que é Deus, é representado pelo lugar onde ele mora, que é os céus, tá bem? Então, é o continente pelo conteúdo. Então, o conteúdo é onde Deus está. Continente seria os céus. Aqui o Senhor Jesus ele começa a dizer para nós, nesta noite, o seguinte: não penseis, isso na versão da CNBB, Convenção Nacional dos Bispos do Brasil. Não penseis. Na tradução ecumênica brasileira também diz: não penseis que vim suprimir a lei ou os profetas, ou abolir a lei e os profetas. E a nossa versão, que é a João Ferreira de Almeida, diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas eu vim cumprir. Então Cristo está mexendo, ele começa a mexer no pensamento, meus irmãos. Veja só a teologia pura de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se importa com aquilo que a gente pensa. Jesus se importa com aquilo que você pensa. A Bíblia Sagrada nos diz no Velho Testamento, no livro de Provérbios, que assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é também. Então o Senhor Jesus, pelo seu Evangelho, vai cuidar dos seus pensamentos. É importante que nós que estamos querendo ir para os céus, querendo manter a nossa comunhão diuturnamente com Jesus, é importante nós tomarmos cuidado com os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, diz o Senhor Jesus aqui mesmo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. Ele diz: no coração nascem os pensamentos. Nós temos este coração e aqui nascem os nossos pensamentos. Quer dizer que as Escrituras vão dizer que o pensamento ele não é apenas uma onda elétrica que acontece dentro do cérebro. Não é algo apenas químico. Não é algo apenas físico, elétrico. É algo que é de dentro. É espiritual. É sentimental. Mexe com a alma. O Senhor Jesus ele tem preocupação com os nossos pensamentos. Por quê? Como eu acabei de citar para os irmãos, a Bíblia nos diz: assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é também. Certa vez a gente lembra que o Senhor Jesus, ele estava em uma situação em que uma mulher entrou e ela foi ali e fez uma boa obra para com o Senhor Jesus. E daqui a pouco as pessoas começaram a pensar mal daquela mulher.
e começaram a comentar e a cochichar, dizendo: se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Aí o Cristo pegou e tomou a palavra e falou: por que arrazoais mal em vosso coração? Por que nós nos tornamos, de acordo com o apóstolo Tiago, juízes de maus pensamentos? O profeta Jeremias, ele nos fala que o coração é enganoso. Capítulo 17 de Jeremias. O coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Aí Deus diz: eu, o Senhor, sondo os corações, para dar a cada um de vós conforme as vossas obras. Nós não estamos muito acostumados a colocarmos um vigia sobre os nossos pensamentos, porque pensar pode. Pensar você pode à vontade. Inclusive, teve um filósofo na história da filosofia chamado Immanuel Kant. E Immanuel Kant ele dizia o seguinte: ousai pensar. Quer dizer que pensar você pode. Deus deu a você o intelecto. Deus deu a você a habilidade do pensamento, a condição do pensamento. Agora, existem pensamentos que eles são enganosos, pensamentos que são perversos, pensamentos que são errados. E se nós alimentarmos pensamentos errados, vamos lembrar que há um ditado entre nós que diz o seguinte: não podemos impedir que as aves voem sobre a nossa cabeça, mas devemos impedir que elas façam ninhos. Quer dizer, você às vezes é assaltado por um pensamento, você é abordado por um pensamento. O seu coração ele é cheio de imaginação. O seu coração ele está cheio de inteligência emocional, espiritual, psicológica. O seu coração ele é a fonte desses pensamentos. Você não pode impedir que os pensamentos venham sobre você. São como os pássaros voando sobre a sua cabeça. Mas você tem que ter um discernimento sobre o que você pode continuar alimentando no seu pensamento e aquilo que você não deve alimentar de jeito nenhum. Porque assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é também. Muito cuidado, amados irmãos, para que a gente não venha usar a liberdade que você tem e o dever que você tem de pensar todas as coisas para não pensar mal nos vossos corações. Vejam só, a Bíblia diz que quando Judas ele foi trair o Senhor, o diabo colocou no coração dele o projeto da traição, de vender o Senhor Jesus, de entregar o Senhor Jesus. Houve uma articulação maligna no coração de Judas. Quer dizer que o diabo ele vai ter acesso ao seu coração. Veja só, quando Ananias e Safira eles foram entregar uma oferta para os apóstolos, o apóstolo Pedro disse a ele: por que encheu Satanás ao seu coração, Ananias, para que você viesse a mentir ao Espírito Santo? O que está na sua mão é seu. Se você quiser dar, você dá. Se você quiser reter, você retenha. Mas não tente enganar a Deus, porque não mentistes aos homens, mas a Deus. Satã teve acesso ao coração de Ananias e, consequentemente, ele contaminou a sua esposa Safira e os dois se concertaram contra o Senhor. O cuidado que nós devemos ter é justamente porque, como diz o livro de Provérbios, guarde as portas do seu coração, guarde, seja um sentinela nas portas do seu coração, porque é delas que procedem as saídas para a vida. Nós temos um coração cheio de imaginação. Jeremias disse que ele enganoso é o coração do homem. Deus sonda os rins e os corações para dar a cada um de nós conforme os nossos caminhos, os nossos pensamentos. E por isso, precisamos discernir: estou pensando bem ou estou pensando mal? Estou pensando corretamente ou incorretamente? Glória a Deus. O Senhor Jesus começa a dizer para nós: tem coisa que você não pode pensar, que você não deve pensar. Tem pensamento que você não pode alimentar. Porque se você alimentar, Satanás vai entrar no seu coração. E ele pode fazer você mentir contra o Espírito Santo, desvirtuar você do caminho do Evangelho e fazer com que você venda a sua fé.
Comercialize a sua fé. Entregue o Senhor Jesus para ser escarnecido por pessoas que não o conhecem. Aqui a gente vê o Senhor Jesus dizendo: não penseis que eu vim abolir a lei. A outra versão que eu li para vocês diz: suprimir a lei. Jesus não veio fazer competição com a lei e os profetas. Aqui, uma outra figura de linguagem que o Senhor Jesus está utilizando, onde leis e profetas representam a palavra de Deus. Jesus não veio aqui para destruir a palavra de Deus, para competir com a palavra de Deus, para desmerecer a palavra de Deus. Aquilo que Moisés escreveu está escrito. Aquilo que Jonas escreveu está escrito. Aquilo que os salmistas escreveram está escrito. Uma vez que está escrito, então por que nós vamos combater contra as escrituras? Grande parte da nossa pobreza espiritual, meus irmãos, na compreensão das coisas do Senhor, é justamente porque nós não aceitamos o testemunho da própria palavra de Deus, a veracidade da palavra de Deus. Crendo nela, ou não crendo, ela continua sendo a palavra de Deus. Você obedecendo ou deixando de obedecer, continua sendo a palavra de Deus. Estando aqui dentro da estante ou aberta sobre a mesa, continua sendo a palavra de Deus. Eu já vi muitas vezes alguém dizer, sabe, isso aí desde a minha infância espiritual, as pessoas dizendo: a Bíblia fechada é só um livro comum, mas quando se abre é a boca de Deus. A reverência nos faz dizer o seguinte: fechada ou aberta, ela é a palavra de Deus. Sendo ela a palavra de Deus, o Senhor Jesus tem todo o respeito, toda a reverência, e se foi Moisés ou se foi Jonas, eles são apenas os profetas que falaram a palavra de Deus. Quer dizer que eles foram os mensageiros, e Deus honrou os mensageiros. E não só honrou, Deus honra os seus mensageiros. Deus honra, Deus tem compromisso com esta palavra. Deus tem compromisso com o que nós temos aqui em mãos. Não chegou por chegar, meus irmãos. Não é à toa. Não é porque você tinha dinheiro, foi lá e comprou a melhor versão para você poder fazer os seus estudos. Chegou a nós porque a Bíblia ela tem todo um trajeto, meus irmãos, que começa lá em Deus, vem a nós pelos profetas e depois pelos copistas, os tradutores, os compiladores, os editores, muita gente que o Senhor nosso Deus mobilizou para que a Bíblia fosse traduzida em todas as línguas e chegasse a nós aqui hoje de tudo quanto é forma. Nós temos aplicativos da palavra de Deus. Nós temos programas inteiros da palavra de Deus. Nós temos doutores, estudiosos que fizeram a versão que temos em mão. É óbvio, existem alguns problemas de tradução, alguns problemas de cópia, de transmissão. Afinal de contas, é linguagem humana e a linguagem humana passa por processo, por evoluções. Mas isso de forma nenhuma invalida aquilo que foi escrito e transmitido para nós. O Senhor Jesus disse: não pense que eu vim aqui para competir com as Escrituras. Eu não vim competir com Moisés, eu não vim competir com Isaías, eu não vim competir com Jeremias, não vim aqui para competir espaço com Salomão. Eu não vim. Então para que o Senhor veio? Aí Cristo diz: eu vim para cumprir. Veja só, nós vamos ver muita coisa aqui, se o Senhor permitir a gente continuar com as nossas aulas. Nós vamos ver bastante coisa aqui, o Senhor Jesus dando cumprimento a cada palavra dos profetas. A cada palavra é importante. E nós estamos fazendo aqui essas aulas de teologia pura justamente porque nós queremos ser imitadores do Senhor Jesus. Não somente o Senhor Jesus cumpriu a palavra de Deus, mas Ele vai nos dizer aqui no texto santo o seguinte: em verdade, eu vos digo que antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tirados da lei, sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os outros, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Para que nós lemos, estudamos e meditamos na palavra de Deus? É justamente para nos tornarmos praticantes do Evangelho. Eu gostaria de ser praticante na totalidade, meus irmãos.
confesso a vocês que me esforço um pouco para cumprir muito daquilo que eu passo aos irmãos e ensino aos irmãos e aprendo com as Escrituras Sagradas. Gostaria de cumpri-lo na sua totalidade e assim poder ensinar aos irmãos também. Se em algum momento a gente não cumprir a palavra de Deus, ela não deixa de ser palavra de Deus. Qual que é o problema que o Senhor Jesus ele nos adverte? É quando uma pessoa não quer cumprir a palavra de Deus, aí ela começa a ensinar errado aquilo que está escrito, justamente para que ela se torne um guia cego, conduzindo outras pessoas para o buraco e para o abismo também. Se o Senhor Jesus ele sonda até os pensamentos, meus irmãos, quanto mais o comportamento. Prestem bem atenção. O Senhor Jesus ele sonda os pensamentos, mas ele também observa os comportamentos. Comportamento é aquilo que eu pratico, e eu praticando eu quero saber qual que é a base da minha prática, das minhas obras, do meu procedimento. E algumas pessoas se comportam mal porque compreenderam mal o Evangelho e estão ensinando mal. Será que vai ficar por isso mesmo? Não, não vai ficar por isso mesmo. Cristo ele vai dizer para nós o seguinte: olha bem para os céus. Estão vendo os céus? Agora olha bem para a terra. Está vendo a terra? Estão firmes, não foi? Quando você chegou aqui, a terra já estava. Quando você for embora, o céu vai estar. Agora, um dia os céus vão passar. Um dia a terra vai passar. Mas eles não vão passar antes que toda a lei e os profetas tenham pleno cumprimento. Eu não consigo, na minha pessoalidade, na minha individualidade, eu não consigo cumprir toda a lei. Eu não consigo cumprir todos os profetas. Mas o Cristo disse, tem que ser cumprido. Tem que ser cumprido, meu irmão. O apóstolo Paulo fala para a gente andar conforme aquilo que a gente já recebeu. Tem coisa que a gente não recebeu ainda. Paulo, servo do Senhor, ele nos disse o seguinte, olha, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Em parte. Quer dizer, mas aquela parte que nós já recebemos, nós somos responsabilizados por ela. O apóstolo Tiago nos disse assim, quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu sei que serei responsabilizado, meus irmãos, por essas aulas de teologia pura que estou ministrando aqui para os irmãos. Hoje nós estamos aqui em 7 pessoas. Serei responsabilizado por Deus, diante de Deus, por ter aberto as Escrituras. Agora, eu vou ser responsabilizado, mas você que está participando também será responsabilizado. Então seria melhor não ser responsabilizado, então seria melhor eu não ensinar, seria melhor os irmãos não participarem. Não existe isso também nas páginas das Escrituras Sagradas. Não existe isso. Aqueles que não querem participar porque não podem ou porque não querem, também serão responsabilizados. E como que nós sabemos isso? Sabemos pelo Evangelho. A Bíblia diz assim, o reino dos céus é semelhante ao rei, que deu uma festa, bodas de casamento do seu filho. Ele tinha os seus convidados de honra, a nobreza. Então ele mandou um aviso antecipado para o pessoal, dizendo, meu filho vai se casar, venham ao casamento, convidados de honra. Chegou a hora da festa, meus irmãos. Chegou a hora da festa e cadê a turma? Não apareceu. Aí ele mais uma vez se comoveu e foi lá e mandou os seus servos pessoalmente, não somente um arauto, mas alguém que se responsabilizou pela mensagem pessoalmente, chamando a todos para vir. E então começaram a se excusar, um dizendo que tinha comprado uma junta de bois e que tinha que experimentar a junta de bois, não poderia participar do casamento. Outro disse que comprou uma data de terra e que teria que fazer a metragem da sua data de terra, não poderia participar. Um terceiro disse o seguinte, eu também me casei, eu não vou para as bodas do filho do rei. Não foi. O rei ficou indignado. Aí disse aos seus servos, tudo bem, nós vamos colocar gente dentro de casa,
Saiam pelos valados, saiam pelas esquinas, saiam pelos vilarejos, saiam por todos os lugares. E quem vocês encontrarem, coloquem dentro da minha casa. Por quê? Porque em verdade vos digo que muitos são chamados e poucos serão os escolhidos. Muitos ouvirão a mensagem do Evangelho e poucos a atenderão. E então a casa inteira ficou cheia, mas os primeiros convidados, eles foram desprezados. Quer dizer que eles foram responsabilizados, sim. Estou aqui ensinando com singeleza a palavra do Senhor aos irmãos, mas eu também tenho que fazer isso com todo temor e tremor, porque haverá um dia em que esta palavra aqui vai se tornar o meu caminho estreito. E esse caminho estreito eu terei que passar, mas você que está ouvindo também terá que passar. Você que está assistindo essa aula também terá que passar. Você que já participou das aulas de teologia pura, nós batizamos de teologia pura porque vem dos lábios puros de nosso Senhor Jesus Cristo. Estas aulas anteriores também serão contabilizadas, não para o nosso prejuízo, meus irmãos, não para a nossa condenação, mas para o nosso aperfeiçoamento, para que a gente venha servir ao Senhor com alegria e com a palavra de Deus, com a ciência do Senhor. Agora, com todo cuidado, não dá para a gente ensinar aquilo que a gente não sabe. Não dá para a gente ensinar aquilo que não está escrito. Não dá para fazer competição entre Jesus e os profetas. A palavra do Senhor, ela vai ser cumprida. E o Cristo nos disse, os céus passarão, a terra passarão, mas estas minhas palavras jamais passarão. Isso Jesus falou das palavras dele. Agora, quanto à palavra dos profetas, meus irmãos, ele diz, os céus e a terra podem passar, mas primeiro deve-se cumprir as minúcias da palavra de Deus. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui, porque eu quero falar sobre as minúcias da palavra de Deus e abrir a oportunidade para os irmãos fazerem os seus primeiros comentários.